Olá a todos que acompanham o meu canal aqui no YouTube, meu nome é Theo Borges, está começando mais um Bom Dia Mercado e eu vou fazer junto com vocês o meu planejamento de trabalho para essa quarta-feira, dia 15 de setembro, mais um dia de Liga dos Campeões, o segundo dia da Liga dos Campeões, e também temos os jogos da volta, mais alguns jogos da volta da Copa do Brasil, e temos um jogo isolado da Europa League, tá? Eu tô gravando esse vídeo ainda na tarde de terça-feira, ainda não começaram os jogos da Champions, já terminaram os jogos da Conference e também não começou o jogo do Santos com o CAP. Estou gravando antes porque tá armando uma chuva danada, eu tô ficando sem luz constantemente, tomara que isso não aconteça na hora da Champions, tomara. E se eu não gravar agora, provavelmente eu não vou conseguir postar aqui o meu planejamento para amanhã, beleza? Então vamos lá, vou tentar fazer rápido, porque daqui a pouco começa o jogo do United e eu quero assistir. O jogo do Spartak Moscou contra o Legia Varsóvia, apesar de me causar uma nostalgia muito grande, porque foram dois times que eu acompanhei muito na época de faculdade, eu vou pular, tá? Porque eu quero aproveitar as primeiras rodadas da Conference e da Europa League para poder analisar um pouco mais os times, fazer as minhas anotações, para saber o que eu posso explorar nas próximas rodadas, beleza? Lembre-se, isso aqui não é um vídeo de palpites, isso aqui é um vídeo de planejamento. Eu crio cenários para poder trabalhar ao vivo, nos meus métodos. Isso é um planejamento pessoal. Não se sinta influenciado de fazer entradas em cima do que eu estou falando. E, obviamente, se eu falar alguma besteira, ou se você tiver alguma informação para complementar, por favor, coloque aqui embaixo, me ajuda demais. É assim, uma ajuda monstruosa que vocês me dão aqui. Eu tento passar para vocês alguma informação que eu tenho, vocês compartilham comigo a de vocês e a gente vai cada vez melhor para os jogos, tá? Então vamos lá. Vou começar falando sobre Besiktas e Dortmund. O Dortmund é o time... eu posso fazer algumas listas de times que eu tenho bastante dificuldade de trabalhar e o Dortmund com certeza vai estar ali no top 3. Né? Eu citaria agora que veio na minha cabeça o Atlético de Madrid e o Dortmund. Tá? Talvez o Arsenal também. Né? Porque o Dortmund, ele... Para o mercado de gols, é um time que faz muito gol, que toma muito gol. Então, tendência é que seja bom para o mercado de gols. Para o mercado de gols, ele costuma ser um jogo bom. Só que, geralmente, a gente tem uma odd muito amassada, porque o mercado já espera gols aqui. Né? Onde eu costumo ter um bom desempenho, talvez seja numa situação de alavancagem, né? O Dortmund virando o jogo ou tomando virada no final do jogo. Situações convencionais no match odds, estar a favor do Dortmund com stake cheia ou estar contra o Dortmund buscando uma correção são situações muito perigosas, porque estar contra o Dortmund, mesmo que ele seja ruim, ele tem um contra-ataque muito bom, tem um time muito bom ofensivamente, o Haaland é um cara diferenciado demais, então eu posso tomar um gol a qualquer momento. Estar a favor do Dortmund, eu não confio na defesa do Dortmund, eles saem muito errado com a bola, eles erram muito defensivamente, então quase sempre eles estão tomando gol. Então assim, estar a favor é tomar gol, às vezes estar contra é tomar gol, o mercado de gols geralmente está amassado e nem sempre eles vão proporcionar oportunidade de alavancagem. Então é um time difícil. Né? E eu tenho muito desconhecimento do Besiktas, é outro time também que me causa nostalgia. Besiktas, Fenerbahçe, Galatasaray, na época que eu conseguia acompanhar essas equipes, agora o Başakşehir também lá na Turquia. Hoje em dia eu não consigo acompanhar, né? São muitos campeonatos que eu já faço e tudo mais. E a gente tem uma vida social, tenta ter também, né? Então não dá para acompanhar tudo. Então eu não sei como é que vem o Besiktas, eu sei como é que vem o Dortmund. O Dortmund é um time que eu não consigo confiar essa temporada. Eu até criei uma boa expectativa naquele primeiro jogo contra o Frankfurt, mas ela já foi dizimada contra o Leverkusen, apesar da vitória, e contra o Freiburg na derrota. Tá bom? Então eu prefiro ficar de fora desse jogo, mas se eu tivesse que colocar alguma coisa aqui, seria com tendência de trabalhar algo a favor de gols, tá? Então eu posso até listar aqui de uma vez para lembrar Besiktas e Dortmund. Mas aí não quer dizer que eu vou entrar no longa exposição, ou no over à frente, ou no limite. Depende do horário do jogo, de como ele está e das cotações, tá bom? Cherov Tiraspol, da Moldávia, contra Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Olha essa cotação do Shakhtar, quase 2. O Shakhtar que talvez, ano passado o Shakhtar também teve na Champions, né? Ano passado ele teve na Champions no grupo com Real Madrid, Mönchengladbach e Inter. E se eu não me engano, esse grupo D aqui também é Real Madrid, Inter e Sheriff. Ou seja, só mudou o Sheriff, Tiraspol, para o Mönchengladbach. Então é um grupo assim, bem parecido, né? Só que as equipes mudaram bastante, todas elas.
O que eu tenho... Primeiro eu vou falar do Sheriff, tá? É um time que eu não acompanho, nem da minha época de faculdade eu acompanhava, não era um time que eu fazia tanto. Já cheguei a ver pelo nome, mas nunca trabalhei algum jogo. E eu fui, curiosidade mesmo, eu fui acompanhar os 2 jogos com o Zagreb. O primeiro jogo que eles jogaram em casa foi um jogo muito laica, foi uma trocação franca danada. Eles proporcionaram para o Zagreb muita chance, só que como o Zagreb perdia muito, o Zagreb se lançava e eles aproveitavam muito bem o contra-ataque. Então um time muito letal no contra-ataque. Um time que tem uma eficácia muito grande, né? E qual que é a grande questão? Quando eles foram jogar o segundo jogo contra o Zagreb, eles ganharam o primeiro em casa por 3-0. Quando eles foram jogar fora, eles praticamente não jogaram, eles só se defenderam. E aí a ruindade do Zagreb ofensiva fez com que eles se classificassem pela primeira vez para a Liga dos Campeões. Isso financeiramente e para a história do clube é excepcional. Mas a minha curiosidade é saber como que eles vão se comportar num grupo onde tem Real Madrid, Inter e Shakhtar, né? O Shakhtar tudo bem, talvez o Shakhtar esteja ali 2 prateleiras, uma prateleira acima. Agora o Real Madrid e a Inter estão bem acima, né? Palpite, né? Não do jogo, mas palpite sobre a postura do Sheriff. Eu acho que ele não vai jogar totalmente recuado, tentando fazer ali, 6 pontos. E eu acho que vai ser um jogo para os jogos, para que eles possam fazer como fizeram no primeiro jogo contra o Zagreb, ir para cima. Vão perder? Vão perder, provavelmente, né? Então esse jogo me causa essa curiosidade só por conta disso. Se eu tiver o Sheriff fazendo trocação com o Shakhtar, como eu sei que a defesa do Shakhtar também não é boa, e isso pôde ser comprovado no jogo da volta contra o Mônaco, que foi o último jogo do playoff para a fase de grupos. O Mônaco tinha perdido o primeiro jogo por 1-0, e aí ele estava ganhando o segundo jogo, se eu não me engano, por 2-0, e aí o Shakhtar foi lá e conseguiu fazer um gol no final. O Shakhtar defensivamente muito mal, se posiciona muito mal e tudo mais. O Shakhtar tem grandes valias na frente. É um time muito veloz, tem uma qualidade que eu gosto muito, que é a velocidade no passe, não demora muito com a bola no pé, já toca, já recebe, já olha o companheiro e vai embora, é muita tabela, uma toqueira danada. Talvez por isso eles consigam trazer tantos brasileiros, né, essa coisa da improvisação, mas defensivamente é um time ruim. Então se eu tiver um Sheriff completamente defensivo, tentando buscar o contra-ataque, aí a gente pode até ter uma oportunidade de trabalhar a favor do Shakhtar, porque essa cotação de 1,90, quase 2, ela é uma cotação que tem um índice, talvez, de mobilidade muito grande. Porque uma cotação próxima de 2, ela sugere que se o Shakhtar jogar mais do que o mercado espera, ela tem que derreter. Então o que isso tem para acontecer esse cenário de back Shakhtar, por exemplo? Eu preciso de um Shakhtar fazendo o que eles gostam de fazer no ataque, que é essa velocidade e intensidade, só que eles precisam neutralizar esse contra-ataque do Sheriff e ter uma recuperação de segunda bola. Coisa que eu acho difícil, porque o Sheriff costuma ser um time de contra-ataque, pelo que eu vi, e o Shakhtar não tem uma boa defesa. Então, por mais que eu queira dar um back Shakhtar, ou encontrar momentos para dar back Shakhtar, eu vou estar sempre correndo um grande risco com essa defesa, tá? Então eu vou esperar no live, se o Sheriff mostrar que vai fazer uma Champions de trocação, querendo ir para cima, aí beleza, aí eu vou trabalhar gols em quase todos os jogos que ele tiver envolvido. Beleza? Qualquer time, Shakhtar, Real Madrid e Inter, que eles fizerem trocação franca, provavelmente eles vão perder o jogo. Porque ao sair para o jogo, eles vão obviamente sofrer com os contra-ataques do adversário. E é como eu falei, talvez o Shakhtar esteja uma prateleira ou 2 acima, mas está acima. Tá? Então é bem provável que o Shakhtar também encontre espaço para marcar. Sporting e Ajax, no mesmo grupo de Besiktas e Dortmund. Bom, o Sporting largou bem no Campeonato Português, mas não é o líder da competição, o líder é o Benfica, foi campeão do Português na temporada passada. E o Ajax, se eu não me engano, deve ser o líder do holandês também. Deixa eu dar uma olhada aqui. Agora eu fiquei curioso para saber a posição do Ajax na Eredivisie. Não que faça tanta diferença, né? É o segundo colocado, o PSV também vem muito bem, com um empate o Ajax e 3 vitórias. Bom, eles nadam de braçada, né? O Sporting também está sempre ali, segundo, terceiro, primeiro colocado no Campeonato Português, o Ajax primeiro, segundo colocado na Eredivisie. O que tem que ser levado em consideração é que os campeonatos portugueses e holandeses, eles têm um grau de dificuldade maior relacionado aos confrontos diretos, né? A Porto, Benfica, né? O Ajax tem o Feyenoord, tem o PSV,
mas o restante das equipes não causa tanta dificuldade assim. Então são equipes que passam às vezes boa parte do ano vencendo ou tendo confrontos mais acessíveis. Óbvio que tem exceções, em Portugal principalmente tem times que causam grande dificuldade, não só às vezes pelo elenco, mas pelo histórico, né? Tem jogo mais difícil, mas a grande maioria das vezes eles passam boa parte do ano jogando jogos mais acessíveis. E as competições europeias, Champions, Europa League e agora a Conference, vão fazer com que essas equipes tenham uma dificuldade maior, obviamente por enfrentar pelotões talvez maiores, né? Eu acredito que é um jogo muito parelho, por isso que eu concordo com o mercado. Tá? Talvez essa cotação do Ajax esteja até baixa demais, porque a gente tem mania de olhar para o Ajax agora e pensar naquele Ajax que foi na semifinal da Champions contra o Tottenham. E o Lucas fez aquele milagre lá e tirou o Ajax da final. Mas, cara, o Ajax já não é mais aquele time. Né? Óbvio que o Ajax nada de braçada na Holanda, mas não é mais aquele time. Então acho que o Sporting precisa de um pouco mais de respeito, principalmente em casa. Tá? Então eu vou trazer esse jogo aqui para um lei a pior equipe em campo. Lembrando que o lei a pior equipe em campo não é lei ao time ruim. É estar contra a equipe que naquele momento está pior em campo. Mas eu preciso de uma tranquilidade. Eu sempre deixo um cardzinho aqui em cima explicando qual que é essa metodologia minha. Ela é básica? Ela é básica. Quase todo mundo trabalha ela? Sim, mas ela tem as minhas características. Eu trabalho de uma maneira específica, em cotações às vezes até um pouco mais alta, trabalho com redução de mão no segundo tempo e eu explico tudo aqui em cima. Ou então você digita aí no YouTube, melhor método para iniciante, o meu nome que você vai encontrar. Tá bom? Mas assiste o vídeo todo, não fica com preguiça não, porque depois vocês ficam com dúvida, mas tá tudo explicado lá. Né? Então eu acho, assim, acho que o Sport está com uma odd um pouco alta demais, podia estar um pouco mais baixo, tá? Atlético de Madrid e Porto, mais um time de Portugal aqui. O Porto, se eu não me engano, está na mesma... Sport e Porto estão iguais no Campeonato Português. Inclusive o último jogo foi 1-1, né? Então manteve tudo igual. Pontuação, número de gol feito, número de gol tomado, enfim, tudo igual. E vai jogar contra um Atlético de Madrid que se reforçou, né? A gente tem uma chegada no Atlético de Madrid do Rodrigo De Paul, que, porra, um jogadoraço da Udinese, né, argentino, gosto demais do De Paul. Teve a chegada do Griezmann, que veio do Barcelona. Olha só que reforço de peso, né? Porque o Griezmann no Atlético de Madrid parece que ele voa, né? E ainda assim teve o Matheus Cunha, que chegou do Hertha Berlim, que fez uma excelente Olimpíada, foi campeão da Olimpíada com destaque. Teve agora também foi chamado para a seleção principal. Então o Atlético de Madrid se reforçou demais. Só que mesmo se reforçando ofensivamente, o estilo de jogo do Atlético não é aquele estilo de jogo que permite o time golear todo o jogo. Porque o Simeone gosta de uma equipe um pouco mais compacta, mais defensiva. E eu até acho que se o Atlético de Madrid falasse assim, não, quer saber? Vamos jogar de forma reativa. Cara, eles iam ser um time perigosíssimo. Porque eles defendem muito bem. E eles têm Griezmann, Suárez, Lemar e agora o Cunha para poder puxar contra-ataque. Sem falar que o Koke e o De Paul podem enfiar essa bola. O Carrasco, por exemplo, joga uma de ponta também, joga muito bem. Então seria excelente, mas eles não jogam assim. Eles podem se adaptar durante o jogo, mas eles não jogam assim. A característica do Atlético de Madrid é ser um time difícil, assim como o Dortmund, né? Não costuma ser um time que cede muitos gols, ou seja, estar a favor do Atlético de Madrid geralmente não é um sinal de que você vai tomar gol o tempo todo. Porém, também é um baixo índice de pegar gol, porque nem sempre ele dá leitura para back. Né? O Dortmund, fazendo uma comparação, o Dortmund ele costuma dar leitura para back e toma gol. Já o Atlético de Madrid não costuma dar tanta leitura para back. Então vira e mexe, você escuta provavelmente alguém no TS, no Discord, alguém no WhatsApp falando, porra, perdi o gol do Atlético de Madrid. Por quê? Porque ele não deu leitura. Né? E vai jogar contra um Porto, que na minha opinião o elenco do Porto é muito bom. Tá? Eu gosto do Taremi, que veio do Rio Ave, se eu não estou enganado. O Luiz Dias também é um bom jogador. Tem algumas pessoas que criticam esse elenco do Porto. Eu acho que o elenco do Porto é bom. Tá? Acho que essa odd do Atlético de Madrid ela podia estar um pouco mais alta, sinceramente. Eu vejo esse jogo aqui muito mais difícil do que o mercado está dizendo. Eu não acho que o Atlético de Madrid vai ter essa facilidade toda. E para mim aqui o Atlético de Madrid é o primeiro time
que pode se complicar, tá? O que é um time que pode se complicar, Theo? Nada, você não vai fazer lei a ele, você não vai fazer back a ele, obviamente. É só para você dobrar a sua atenção quando você for trabalhar ele. O Theo falou que eu devia tomar cuidado com o Atlético de Madrid. Por quê? Porque eu acho que essa cotação está muito baixa. Assim como eu acho que tem uma odd baixa, uma odd alta no esporte, eu acho que aqui tem uma odd baixa no Atlético de Madrid. Tá? Eu acho que é um jogo mais tendendo para um empate. Tá? Não sei se é um jogo para ter correção de odd do Atlético de Madrid. São coisas diferentes. Para eu ter uma correção de odd, eu preciso de um Porto jogando muito bem. No início surpreendendo. Pode acontecer, mas eu acho talvez um pouco mais improvável. Talvez seja um jogo mais truncado. E isso me induza mais a achar que o Atlético de Madrid vai se complicar. Isso não quer dizer que eles não vão vencer, tá? Liverpool e Milan. Bom, tivemos uma notícia agora de que o Ibrahimovic não vai conseguir jogar esse jogo. Parece que ele está com um problema no tendão de Aquiles. E isso é uma perda muito grande, porque ele fez um excelente jogo contra a Lazio. Na verdade ele não fez, né? Ele chegou no final do jogo, né? Ele meio que entrou ali faltando 15, 20 minutos, ainda fez um gol. É um cara muito bom mesmo. E na minha opinião seria muito interessante se ele tivesse nesse confronto. Mas parece que ele vai desfalcar o time do Milan. Deixa eu ver se está confirmado aqui, ó. Lá tem dúvida, mas eu acho que ele vai desfalcar o Milan. Cara, eu vi uma evolução do Milan muito grande desde o primeiro jogo contra a Sampdoria até esse último jogo agora contra a Lazio. Talvez tenha sido mais um jogo ruim da Lazio do que propriamente um jogo bom do Milan, mas defensivamente o Milan jogou muito bem, o que me surpreendeu bastante, tá? Porém, por que eu acho que talvez esse jogo ele seja para gols? O Liverpool, dos últimos jogos que eu acompanhei, o Liverpool toma muito ataque. O Liverpool adotou uma postura da seguinte maneira: eu tenho um bom plantel, eu tenho um bom goleiro, eu tenho uma boa zaga, eu tenho um ótimo ataque, eu vou deixar você me atacar, mas eu vou te fazer gol. Sabe aquela briga de rua? Tipo assim, você sabe que você é mais forte que o cara, você chama ele pra porrada, e aí a trocação franca, só que o Liverpool sabe que daqui a pouco ele enfia um golpe ali e pum, bota o cara no chão. É o que tem acontecido nos últimos jogos do Liverpool. O Leeds, do último jogo contra o Leeds, que foi 3-0, foi o retrato disso. Ou seja, um time que prefere às vezes ir pra trocação porque ele sabe que tem um bom ataque. Isso faz com que trabalhar a favor do Liverpool seja difícil. Claro, depois que o Liverpool abriu o placar já fica um pouco mais fácil. Mas fica um pouco difícil trabalhar antes. Então eu prefiro, se for trabalhar alguma coisa, trabalhar o mercado de gols. Tá? Não o match odds. Contra o Milan. Manchester City e RB Leipzig. Cara, o que falar desse jogo aqui, né? Eu tenho acompanhado o Leipzig dia após dia, notícia, transferência, os últimos jogos. Eu vi o Leipzig contra o Wolfsburg, eu vi o Leipzig contra o Stuttgart, eu vi o Leipzig agora contra o Bayern, sabe? Assim, eu vi o Leipzig contra o Mainz, não me convenceu. Eu acho que o time do Leipzig caiu muito de rendimento e é por isso que explica essa cotação tão baixa do Manchester City. O City é o último finalista da Champions, né? Ele perdeu por 1-0 para o Chelsea, está cada vez mais próximo da sua Liga dos Campeões, trouxe o Grealish, que eu acho que vai encaixar como qualquer outro, talvez encaixaria no sistema do Guardiola, porque o Guardiola não tem sistema de jogadores se destacando sozinho, né? São jogadores, é um time coletivo. Então, eu acho que é um jogo para se ficar de olho num back Manchester City, tá? Procurar leitura, para mim, no meu caso, procurar leitura dentro do primeiro tempo para encontrar uma oportunidade para estar a favor do City. Se ele continuar, se ele conseguir, com aquela linha alta que eles gostam de jogar, neutralizar os contra-ataques do Leipzig, botar os caras na roda, pode ser interessante trabalhar a favor deles, sim. Beleza? Bom, vou continuar porque a minha luz acabou caindo, como eu já imaginava, e vamos tocar aqui. Eu ia falar agora de Inter e Real Madrid. Esse confronto aconteceu na temporada passada, 2020-2021, né? Na fase de grupos ainda. Foi um grupo onde o Real Madrid acabou passando no final, e aí a Inter, mesmo tendo começado vencendo o time do Shakhtar, se eu não estou enganado, ou a Inter venceu o Gladbach, foi alguma coisa assim. Mesmo a Inter caindo num grupo onde tinha Shakhtar e Gladbach, a Inter não conseguiu vencer, não conseguiu passar, quer dizer, e também não conseguiu se classificar para nada, nem para a Europa League, eles ficaram em último, e o Real Madrid acabou passando. E o que eu
que a gente tem que levar em consideração aqui. Os times mudaram muito, né? O Real Madrid não tem mais o Zidane à frente do time, é o Ancelotti, e a Inter não tem mais o Conte, agora é o Inzaghi. E são treinadores diferentes, né? São treinadores bem diferentes. O estilo do jogo do Conte era completamente diferente. A Inter perdeu o Lukaku, o Real Madrid perdeu o Sérgio Ramos, né? O Real Madrid agora tem o Vinícius Júnior e o Karim Benzema fazendo uma excelente dupla de ataque, só que defensivamente o Real Madrid está muito mal, né? A Inter, eu confesso que ainda preciso ver mais jogos para entender um pouco mais sobre o estilo de jogo deles, né? Mas não é mais aquele time preguiçoso, entre aspas, que era do Conte em alguns momentos do jogo, que descansava, fazia o primeiro gol e segurava o jogo, e aí depois ligava para o contra-ataque. Às vezes é um time que entra muito forte agora com o Inzaghi. Então eu preciso assistir um pouco mais as duas equipes nas suas ligas, mas estou bem curioso para esse jogo aqui. Tá? O que eu posso levar de consideração? O ataque da Inter não caiu tanto como eu achei que cairia com a saída do Lukaku. Os caras continuam muito bem. O ataque do Real Madrid parece que agora começou a se reinventar, depois daquela saída do Cristiano Ronaldo já há bastante tempo, mas agora parece que o Vinícius Júnior com o Ancelotti, ele tá dando mais liga, o Ancelotti conversando bastante com ele, dando dica, ele fazendo uma dobradinha ali com o Benzema que tá muito boa, agora o Camavinga também entrou. E o que eu tenho de destaque negativo aqui é a defesa do Real, né? Inclusive eu fiz alguns apontamentos aqui, deixa eu buscar aqui, deixa eu ver se tá por aqui. Não tem. Deve estar em algum lugar que eu esqueci de anotar aqui, mas eu vou trazer para cá. Eu lembro que eu anotei que o time do Real Madrid, do jogo que eu tinha visto, era um time não muito confiável na defesa, mas um time que tem um poderio ofensivo muito grande e que poderia me dar situações de alavancagem, né? E foi isso. Foi isso contra o Celta de Vigo, foi isso acho que agora há pouco também contra o Betis. Deixa eu ver os últimos jogos do Real Madrid. Aqui, ó. Um 3-3 com o Levante, um 3-3 com o Levante, um 4-1 no Alavés, um 5-2 para cima do Celta de Vigo, ou seja, o Real Madrid sempre tomando gol, mas indo em busca também de marcar os seus gols. Eu acho que isso é um jogo para gols, tá? Eu ficaria surpreso se for um jogo ruim, mas eu vou anotar em 2 lugares. Inter e Real Madrid, porque eu acho que a gente pode ter leitura também para match odds aqui, mas eu vou ficar de olho também no mercado de gols, por conta da defesa do Real Madrid, que eu não confio tanto assim, tá? E para fechar a Champions, nós temos Clube Brugge e Paris Saint-Germain. Nesse jogo tem aquela promoção de super odds de 15 para o... Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Para o PSG vencer o time do Bruges. Assim, pelo que parece, pela escalação que foi disponibilizada no site da UEFA e tudo mais, aparentemente o PSG vai entrar com aquele time que a gente espera, que é Messi, Neymar e Mbappé. Aparentemente, não é certeza, tá? E assim, com esse trio, mesmo eu não confiando ainda tanto na defesa do PSG, eu acho que é bem provável que o PSG acabe vencendo, né? Então, a gente vai ter uma cotação de 1,22, mais ou menos 1,25 no match odds e uma super cotação de 15. Então, se você não tem conta na Betfair, considere abrir uma conta já fazendo provavelmente essa super cotação aqui. Arrasta essa página para baixo, ó, e dá uma olhada nesses termos aqui, ó, o que eu preciso fazer para você se inteirar antes de fazer o regulamento, beleza? O que eu vou buscar nesse jogo? Cara, eu vou buscar um possível back PSG, mas o que vai me tirar do mercado aqui? Eu vou fazer um parênteses com o jogo do United, né? Enquanto caiu a minha luz, eu trabalhei o jogo do United e o jogo do Sevilha. O jogo do United que eu tinha separado para fazer back, não me deu leitura para fazer back. Porque o Young Boys também chegava, não tinha aquela intensidade toda do United, né? Então eu acabei ficando de fora. É a mesma coisa aqui. Eu sei que o PSG é mais time, eu sei que o PSG deve reter a bola, mas se eu ver que o time do Bruges, faz muito tempo que eu não acompanho o Bruges, se eu ver que o time do Bruges está contra-atacando, que o PSG está vacilando na defesa, não tem como eu ficar exposto no back PSG com uma stake maior. Então talvez eu me encaminho para os gols, mas aí essas odds do gols também devem estar muito esmagadas, tá? Então é só uma ressalva, não é porque eu coloquei aqui que eu vou trabalhar back. Igual agora no jogo do United, eu acabei de pegar a virada do Young Boys. E tava bem na cara que iria acontecer. Tem tipo de alavancagem que eu pego que não dá tanto sinal. Essa do Young Boys, depois da expulsão, deu bastante sinal que o Young Boys ia para cima. Ali eu que só precisei gerenciar uma odd média melhor e felizmente o Lingard acabou dando um presentão pra gente. Deixa eu colocar aqui, ó. Um presentão no último lance do jogo, acabou
entregando um gol pro Young Boys, e aí eu consegui pegar uma odd média muito boa e pagou muito bem, tá? Bom, da Champions é isso. Vou tentar buscar backs no PSG e no City, no live. Um layer para a equipe em campo, em Sport e em Ajax. Fazendo um parênteses, acho que essa odd do Ajax está um pouco baixa demais. Vou buscar gols, provavelmente se eu tiver cotação para isso, dependendo de como está o jogo. Besiktas e Dortmund, Liverpool e Milan, e Inter e Real Madrid. E provavelmente, se eu ver que existe uma possibilidade de trabalhar alguma correção do Atlético Madrid, eu farei, tá? O que vai me tirar dessa correção é a intensidade do Porto. Se o Porto começar muito abaixo, se o Porto realmente fizer um jogo de um time que está se comportando como não favorito, aí eu não vou mexer no match odds. Beleza? Deixa eu tirar o som do celular aqui. E vamos falar de Copa do Brasil. Também tem um jogo da terceira liga da Alemanha perdido aqui para quem gosta. Mas eu sei que vocês não gostam muito disso, né? Eu gosto. Vambora. Atlético Mineiro e Fluminense, 7 horas. Cara, o primeiro jogo foi 2-1 pro Galo. Lá no Maracanã. Eu achei que o Galo poderia ter matado esse jogo no primeiro jogo. Acho que o Galo perdeu a chance de se classificar já na primeira partida, de garantir a classificação. E agora vai ter que enfrentar um Fluminense que, cara, não tá morto esse jogo. Eu tô achando essa odd do Galo baixa porque o Atlético não precisa vencer. Não tem critério de gol fora, ele não precisa vencer. É lógico que um gol do Fluminense aqui já deixa tudo aberto de novo, mas pra mim essa cotação ela tá meio baixa. Eu prefiro o Atlético Mineiro jogando de forma reativa, né? Então, talvez o Atlético, obviamente, a probabilidade é que o Atlético ganhe, porque ele tem um elenco para contra-ataque muito bom. O Fluminense vai atacar o Atlético, precisa atacar porque precisa marcar, e vai dar para o Galo esses contra-ataques. Só que percebam que o cenário que eu estou traçando aqui não é de um jogo tranquilo, é um jogo aberto. Se é um jogo aberto, eu não vou me expor no match odds, aí eu ficaria com o mercado de gols, tá? O que me tiraria desse mercado de gols? O Fluminense marcar cedo demais. Porque se o Fluminense marcar cedo, a gente tem a possibilidade do Fluminense fechar. Não querer dar para o Galo o que o Galo gosta, que é os contra-ataques dos espaços. Então isso me prejudicaria, tá? Então tudo vai depender do live. Flamengo e Grêmio, isso aqui tá um imbróglio, né? A gente não sabe se vai ter jogo, se vai... se a Anvisa vai paralisar esse jogo também. O Flamengo conseguiu uma autorização para colocar a torcida no jogo. E o Grêmio está reivindicando que no jogo de ida não teve torcida, que isso é injusto. E tem fundamento do Grêmio reclamar disso, né? Eu acho que o Flamengo está murrando faca à toa, não faz sentido, né? Poderia fazer isso mais para frente, talvez no Brasileiro. Mas bateu o pé que quer, isso pode dar merda, né? Eu vou ficar de fora desse jogo porque o Flamengo venceu o primeiro jogo por 4, acho que foi 4-0, né? E cara, 1,50 pro Flamengo sem a necessidade de vencer, pra quê? Pra quê? Não faz muito sentido pra mim, tá? É claro que se o Flamengo entrar com o time titular, que eu não sei se vai acontecer, o Flamengo hoje tem um elenco muito superior ao do Grêmio. E pelo Grêmio precisar do resultado, o Grêmio vai pra cima igual louco. Então aqui sim, a gente pode ter o mercado de gols também, né? Eu prefiro trabalhar no mercado de gols do que ficar procurando um back Flamengo. Ah, mas o Flamengo tem muito mais time. Tudo bem, mas o Flamengo não precisa vencer, né? Esse jogo pode se encaminhar talvez para um jogo ruim. Mas a tendência é um Grêmio se expondo e tomando contra-ataque. E aí a gente já sabe mais ou menos como é que pode acontecer. Que são os contra-ataques do Flamengo. Realmente nesse quesito eles são muito perigosos, tá? E para fechar a gente tem Fortaleza e São Paulo, e aqui também não dá para fugir dos gols, porque o primeiro jogo foi 2-2, né? É um jogo muito parelho, até eu posso trazer esse jogo para cá pro match odds. O primeiro jogo, lembrando que deu uma alavancagem muito boa, o São Paulo abriu 2-0, essa odd do São Paulo chegou a bater a 0,2 ou a 0,1. Se vocês lembram, comenta aí embaixo. Não sei se alguém pegou. Eu cheguei a pegar lá 1,10. Acho que foi. Eu não consegui pegar lá embaixo quando tava 2-0. Eu peguei já quando tava 2-1. Tava distraído com outro jogo. Acho que foi o do Flamengo, né, no mesmo horário. E deu uma alavancagem excelente aqui no jogo do Fortaleza. Inicialmente, como o Fortaleza tá numa queda de produção, aparentemente, o São Paulo também tá precisando, eu vou
pelo match odds. Não leia a pior equipe em campo, ver se eu encontro alguma equipe melhor do que a outra. Depois, se eu ver que o jogo tá abrindo, eu posso puxar esse jogo para gols também. Beleza? Não vi nada para correção aqui. Acho que mesmo a odd do Flamengo estando baixa, ela só corrigiria se o Grêmio tivesse controlando totalmente o time do Flamengo, o que às vezes pode não acontecer. O Grêmio pode acabar dando espaço para contra-ataque. Acho que o Galo também, mesmo com essa odd aparentemente baixa, é uma cotação que vira e mexe, ela vai segurar por conta dos contras do Galo, por conta das chegadas do Galo. Então acho que não é tão fácil trabalhar essa correção do Galo. O restante eu acho que são cotações assim justas. A do Atlético de Madrid realmente eu achei baixa, mas eu acho que é perigoso demais trabalhar contra. Beleza? Bom, eu vou ficando por aqui. Tem embaixo a cotação do PSG se você quiser aproveitar. A gente se vê no Telegram. Vou fazer o resumo do meu dia 14 lá e mando em áudio para vocês. Um grande abraço a todos, excelente Champions, excelente Copa do Brasil, gestão de banca e um abraço.